não tinha algo muito definido ainda nessa época. Pai, deficiência é isso. Não tinha uma definição muito clara. E qualquer coisa poderia ser considerada um desajustamento, porque era essa palavra que eles mais usavam, desajustamento. Tinham várias palavras que eles usavam, na verdade, mas essa palavra que me chamou mais atenção, assim, desajustamento. Então, esses desajustamentos que eles encontravam nas crianças poderiam, no futuro, acabar contribuindo para o desenvolvimento de uma doença mental. Basicamente, essa era a ideia. Por isso, haveria, então, essa preocupação com a educação das crianças. Não existiam parâmetros claros, tanto que até na clínica que a Liga tinha, eles contam alguns casos, né? Algumas crianças que apareceram lá. E apareceu, por exemplo, uma criança que tinha o hábito de roer as unhas. Isso já era um desajustamento para eles grave. E aí o médico ia atrás. A primeira coisa que eles se questionavam é se tinha um problema hereditário, porque para eles o biológico, o hereditário, vinha acima de tudo. Depois eles questionavam algum aspecto social, mas tinham várias divergências, meio que essas definições variavam de pessoa para pessoa, de médico para médico, não tinha algo assim muito certo de definição. Eles não tinham um método, será? Ou não? Um método muito estabelecido, assim, não foi possível identificar nos arquivos. Assim, cada especialista acabava falando de uma forma, tanto quanto às causas e aos tratamentos. Inclusive, eles mesmos discutiam entre si. Em vários textos da revista, às vezes tinha uma nota de rodapé em que os editores falavam, esse é o pensamento desse cara, não é o pensamento da revista. Então, tinha um cara, por exemplo, que ele era aqui da região de Limeira, Renato Kell. O Renato Kell, ele era o maior representante do eugenismo que a gente tinha aqui no Brasil. Para ele, essas deficiências, esses desajustamentos, eles eram totalmente biológicos e raciais. Então, o que você tinha que fazer? Porque o objetivo de todos eles era que o Brasil fosse um país mais moderno, mais civilizado. Por isso que existia esse projeto. E qual que era a proposta do Renato Kell? Impedir a reprodução de pessoas com deficiência, impedir a reprodução de imigrantes, esterilização forçada, por exemplo, exames pré-nupciais para ver se a pessoa não tinha nenhuma doença venérea, que eles chamavam, né, as ISTs, porque se a pessoa tivesse, ela não poderia se reproduzir, ela não poderia ter filhos, porque ela ia passar isso para os filhos dela. Então eles tinham essa preocupação muito grande com a hereditariedade. Então variava muito, só que às vezes quando o Renato Kell publicava textos na revista, vinha lá uma notinha de rodapé. Esse é o pensamento do Renato Kell, ele não expressa o pensamento de todos os membros da Liga. E às vezes tinha isso mesmo. A maioria dos membros da Liga, eles não defendiam medidas tão radicais assim, porque esterilização forçada, por exemplo, é uma coisa que foi feita na Alemanha nazista, né? A eugenia mesmo foi feita. Lá eles levaram isso muito de um lado muito mais radical do que foi feito aqui no Brasil, porque lá foi realmente o genocídio. Agora aqui essas medidas não foram tão implementadas. Aqui para eles era melhor resolver, ou pelo menos corrigir o máximo possível por meio da educação. Na Alemanha nazista era o extermínio, aqui era a educação, né, para corrigir essas condições. Mas tinha algumas coisas que não tinha como corrigir. Apresentando os nossos patrocinadores. Gema Editorial, transforme suas palavras em obras-primas. RM2 Questões. Estude agora mesmo com o primeiro e único aplicativo de questões para o RM2 SMV da Marinha do Brasil. Café João. Saboreie a história em cada xícara. Graças ao apoio deles, podemos explorar novas ideias, melhorar a qualidade de nossa produção e manter a comunidade engajada e informada.